Começa agora o Top 10. Top 10! Todas as semanas com os melhores, com os maiores, Com as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades! Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar! Vai começar! Vai começar! Sejam bem-vindos a mais um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e parece até ficção, mas o Professor Mauri tá do meu lado! Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te diverte e comunica! Lembrando que nós temos o oferecimento dos nossos queridos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas. Seu Tato Tarkan quer aproveitar este momento, aqui estamos com os nossos queridos ouvintes, para dar uma dica extremamente importante na hora de você escolher a fechadura eletrônica adequada para a sua casa. Se tem uma coisa que as pessoas que compram fechaduras eletrônicas têm, é dúvida na hora de comprar. Porque na primeira fechadura, pelo menos, eu tinha uma lista de dúvida e não sabia por onde começar. E aí é por isso que nós vamos dar a primeira dica aqui para vocês, mas vocês podem pegar outras dicas com a própria Gelox Fechaduras Eletrônicas. Gelox! Por exemplo, você tem que saber se a sua maçaneta tem que ficar virada para a direita ou para a esquerda. Porque tem alguns modelos de fechadura que tem a maçaneta fixa. Então, se você compra, sei lá, de cabeça aí, vou improvisar na compra. Nunca é uma boa ideia improvisar na compra. Eu vou improvisar na compra e comprar a fechadura errada pra porta, você vai ter que instalar de ponta cabeça. Você vai ter que instalar de Brasil. Podia tocar, né? Brasil, meu Brasil, é muito é muito uma coisa nossa, né, cara? Eu instalo de ponta cabeça porque aí dá certo. Mas brincadeiras à parte, existem duas coisas que você pode fazer para não passar por esse problema. A primeira delas é comprar uma fechadura eletrônica que tenha a maçaneta reversível, que é o caso, por exemplo, da Ébano 500. É isso aí, você consegue instalar ela tanto abrindo para a direita quanto para a esquerda. Ou ainda, simplesmente observar a sua porta e com uma dica extremamente simples você vai saber se você precisa comprar uma maçaneta que abre para a direita ou para a esquerda. É só você prestar atenção. Quando você tá de fora para entrar em casa, você vê se a sua porta abre para a direita, a maçaneta deve ficar virada para a direita. Se você abre a porta para a esquerda, a maçaneta tem que ficar para a esquerda. Porque, ao contrário de uma fechadura tradicional, aquela que não é tão segura, que também não é tão confortável o uso, aquela que todo mundo costuma ter em casa. Essa fechadura, ela tem uma mesma chapa, né? Uma mesma cara, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Mas as fechaduras eletrônicas têm o cuidado de ter do lado de fora os possíveis acessos, como por exemplo, por biometria, por senha, por tag, como quer que seja, você precisa que isso fique do lado de fora da sua casa, não do lado de dentro. E na posição correta. Então é isso, abriu pra esquerda, fechadura aqui tem que abrir pra esquerda. Podia fazer um jingle. Se a porta abriu pra direita, a fechadura também tem que estar virada para o lado direito. Se a porta é pra direita, o movimento é pra direita. Mas brincadeiras à parte, se você quiser mais informações, acesse g-lox.com.br/blog. Lá no blog da Gelox tem todas as informações para te ajudar a tomar a melhor decisão possível na hora de comprar uma fechadura eletrônica. g-lox.com.br/blog. E também lembrando as pessoas da nossa campanha, se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe! E no Top 10 dessa semana, nós vamos falar de histórias que parecem ficção 2. Maluco. De acordo com os roteiristas, um especial histórico. Mas não é história. História que parece ficção, um especial histórico. A ideia é que a gente já fez, né, um Top 10 falando, né, sobre, que bizarro, o que tá acontecendo? Não, às vezes tem coisas que acontecem na vida que são tão malucas que parecem mentira. Parece ficção. E aí, lá no comecinho do Top 10, nós fizemos um ranking de histórias reais que parecem mentiras ou até mesmo um roteiro de filme inacreditável. Agora a gente volta ao assunto para fazer um especial histórico com verdades absurdas de momentos que marcaram a humanidade. Quer dizer, às vezes mais ou menos. Tem alguns que marcaram a humanidade, tem uns que
porque, nossa, é tão maluco que merece estar na lista, mesmo sem ter marcado tanto assim. E para fazer a classificação desse top 10, nós estamos tomando como base o quanto a história é inacreditável dentro do contexto histórico. Hoje, mas vai ser um top 10 inesquecível mesmo. Então, faça a sua lista que começou o top 10. Abrindo o top 10, na 10ª colocação, o Orquidelírio. Eu não sei porque eu lembrei da Narcisa agora. Ai, que delícia. Ai, que Batista. Ai, que Batista. Ai, que delírio. Mas é Orquidelírio. Orquidelírio. O que é o Orquidelírio, amor? No século XIX, a maior febre entre a elite europeia eram das orquídeas, seu Tato Tarkan. E você ter orquídeas em casa, no seu jardim. Isso aí, plantas... Não, na França era jardim. Plantas de variedades exóticas eram vendidas por somas absurdas de dinheiro. E colecionar orquídeas era visto como o suprassumo do requinte, o tufo do mufuru. Você tem que falar requinte. O requinte. O que seria o suprassumo do requinte hoje, olha? Você não passar fome. É verdade. Na situação atual, ser vacinado. Tô ostentando essa vacina. E esse fenômeno acabou sendo batizado de Orquidelírio. Ricos que delírio. fanáticos pelo movimento pagavam uma grana absurda para os exploradores rodarem o mundo atrás de orquídeas cada vez mais diferentes. Não, eu imagino como esse negócio deve pegar, né? Porque, putz, eram uns caras ricaços, cheios de dinheiro, né? As famílias todas cheias da grana, falando, uma orquídea, a minha orquídea é mais bonita do que a orquídea do professor Mauri. Essa aqui foi uma orquídea trazida diretamente da floresta amazônica. Essa orquídea aqui foi diretamente plantada por freiras cegas e virgens da Mongólia, né? E essas coisas absurdas. Coisas absurdas que, só o dinheiro podia proporcionar, né? Os valores eram realmente absurdos. As orquídeas valiam mais do que obras de arte. Nossa senhora. E aí, obviamente, fica competição entre os colecionadores, né? Porque aí eu quero ter uma orquídea melhor que o Mauri quer ter uma orquídea melhor que a minha. E aí vai indo até o ponto que não tem mais orquídea. É isso aí. E várias espécies de orquídeas estão ameaçadas de extinção até hoje, senhoras e senhores. Por conta dessa coleta de orquídeas selvagens, né? Que praticamente zoava, né, o ecossistema à sua volta das orquídeas. E aí elas paravam de se reproduzir e entraram em extinção por conta disso. Tanto que hoje você retirar, né, uma orquídea selvagem do seu habitat... Do seu habitat natural? É proibido. No planeta inteiro, a orquídea está protegida. A orquídea selvagem. Por conta do orquidelírio. É isso aí. Essa é realmente uma história maluca. Posso contar uma outra história maluca que tem a ver com orquídea, mano? Porque agora eu estou surpreso. Depois de orquidelírio, né? Mas essa história é minha, maluca. É verdade. Quando eu me mudei, né, com a minha esposa, minha companheira, né, a gente se ajuntou, né, a gente se amaziou, né, que é um nome bonito pra falar que a gente vive em pecado. A gente fez um open house, né, fatiado, porque o apartamento é pequeno, né, só cabe 2 pessoas por vez, de visita no caso. E aí veio a avó da minha esposa, querida, mandei um beijo aqui, não vou citar nomes porque eu prezo por sua privacidade. Mas assim, aí a avó da minha esposa foi lá na casa e aí ela deu de presente pra gente um vasinho com orquídea, porque ela, não quero chamar participou da orquidelírio. Não estou falando que ela é velha nesse nível, seu Mauri. Não estou falando isso, seu Mauri. Eu tô falando século XIX, Mauri. Pera aí. Não liga comigo não, né? Vamos lá. Ó, falando sério, porque ela adora plantar orquídeas. Minha mãe também tem as orquídeas em casa. Tem umas... Gosta de plantinha, gosta de cuidar de planta. Certo? E aí, cara, assim, sem sacanagem, a orquídea, todo mundo fala, é uma planta sensível, tem que tomar cuidado, qualquer coisa errada, o sol errado, a água errada, não sei o que lá errado. Putz, a orquídea não pode, então tomar cuidado. Essa orquídea aí, é ruim. E aí, a gente, cara, matou todas as plantas de casa. Todas. Pensa em uma plantinha em casa. Todas. As da hortinha morreram. Tudo morreu. E aí, a orquídea foi a única que sobreviveu. E ela sobreviveu. E foi, tipo assim, a gente tirou ela, assim, do que tá junto com as outras plantas, tirou, colocou na lavanderia num canto e esqueceu a planta, Mauri. Tadinha da orquídea. E a orquídea continuou sobrevivendo. Depois de 3 meses, eu falei, nossa, tem que regar essa planta. Aí minha esposa falou, eu também não rego. Aí eu falei, comecei a regar a planta. Ela tá viva até hoje, mano? Aí,
mano. Tá verdade, é orquidelícia, mano. Ela tá lá viva, cara. Feliz e forte. Firme e forte, dando brotinho. Fotos da orquídea no Instagram, peçam pra Mano Laura lá em @RedeGeek. 9. Na colocação, vamos com Nova Atlântida. Eu já ouvi falar de Nova York. Sim, mas em Nova Hamburgo. Né? Mas tem a Nova Atlântida. Como assim? Em 1964, o irmão mais novo de Ernest Hemingway, o Leicester, decidiu que criaria seu próprio país. É uma ótima decisão. E já que, em teoria, nenhuma lei dos Estados Unidos o impedia de fazer isso. De falar, ó, esse aqui é meu país. No dia 4 de julho daquele ano, no dia da independência norte-americana, ele criou uma, entre aspas, ilha chamada de Nova Atlântida, ao ancorar uma balsa feita de bambu, usando um motor velho de carro como âncora, pra deixar bem claro, a 13 quilômetros do sudeste da Jamaica. Como assim? Sim, é isso mesmo. Ele fez uma balsa de bambu e ancorou a 13 quilômetros da Jamaica. Falou, meu país. E aí, pra validar, entre aspas, né, o seu país perante a legislação, ele estabeleceu que metade da ilha seria tomada pelo Decreto das Ilhas de Guano, dos Estados Unidos de 1856. Mas o que é? Como assim, guano? Guano era um fertilizante que tinha altíssima demanda no século XIX e no começo do século XX, né? Mas voltando pra balsa dele lá, metade dele seria tomada pelo Decreto das Ilhas de Guano dos Estados Unidos. E a outra metade seria usada pra habitação. Era uma balsa de bambu. Só quero pontuar isso. Em fevereiro de 1965, Leicester foi eleito presidente de Nova Atlântida. Foi ele sozinho com bambu, né? Que absurdo. Não, ele teve 7 votos. Tá? Eu sei. Ele teve 7 votos. E todos os eleitores foram escolhidos pelo agora presidente, né? Assim, vem cá, você, Mauri, minha mãe, meu tio, cola todo mundo aqui. 7 pessoas, 6 comigo 7, né? Vamos todo mundo votar. Quem é aí que vou ser presidente? Aí todo mundo votou nele, ele virou o presidente de Nova Atlântida. A bandeira nacional foi feita por sua esposa e a ilha tinha sua própria constituição, que era a Constituição dos Estados Unidos, apenas substituindo Estados Unidos da América por Nova Atlântida. Ele copiou, passou um branquinho em cima, né? E mudou. Ele deu um Ctrl-C, Ctrl-V, e aí ele deu um localizar e substituir, e trocou Estados Unidos da América por Nova Atlântida. Isso aí. Mas a ideia toda, né? O propósito de Nova Atlântida, acreditem, tá? Era ganhar dinheiro com a venda de selos do novo país para financiar a Sociedade Internacional de Pesquisa Marinha. Que isso, mano? Eu criei um país novo para poder emitir selos. E aí, eu emitir os selos, eu vou conseguir movimentar dinheiro, e aí eu vou conseguir financiar uma sociedade internacional com isso. E para você que está chocado com essa realidade dos colecionadores de selos, né, da galera que é apaixonada, a filatelia, fica aqui a dica, vou colocar também aqui o link no post do Eu Não Acredito sobre filatelia, que está imperdível, a gente fala sobre coleção de selos. Esse episódio realmente tá sensacional. Mas o que acontece? A União Postal Universal recusou aceitar a legitimidade dos selos de Nova Atlântida. Meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? A história de verdade é que depois disso, depois da União Postal recusar a legitimidade dos selos, Nova Atlântida afundou no oceano poucos anos depois. Teve uma tempestade, pá, afundou. Assim como a primeira. Atlântida e Nova Atlântida, as duas afundaram. A ideia é tão boa quanto criar um navio e chamar ele de novo Titanic. Titanic 2. Não tem como dar certo. 8. Oitava colocação, se acalma, existem pílulas anti-cometa. Não, peraí. Não, você tá. No top 10 da semana passada, a gente falou sobre pílulas anticoncepcionais. Essas existem. Não, a gente tá falando sobre pílulas anti-cometa, e essas também existem. Cometa. Anti-cometa. Cometa, isso, cometa. Mas é porque a primeira é anticoito, né? Não anticoito literalmente, né? Mas ele impede que você cometa um filho, né? No caso. Isso, não. Isso aí é anticometa, cometa mesmo. Cometa do céu, cometa. Do céu, é isso aí. Cometa. Cometa Halley, né? Cometa. É isso aí. Cometa. E tem tudo a ver com o cometa Halley mesmo. Não, agora você conta. No dia 6 de maio de 1910, o rei Eduardo VII da Inglaterra
morreu. Ah, já tô. Coincidentemente, o cometa Halley estava se aproximando da Terra em uma das suas visitas com décadas de intervalo. São 76 anos de intervalo entre uma passada e outra do cometa. Inclusive, tem histórias da minha avó, da minha bisavó se escondendo embaixo da mesa da sala por conta do cometa. Provavelmente aí, a sua bisavó provavelmente tomaria uma pílula anti-cometa. Mas vamos. Nossa senhora, eu tô com medo de onde isso vai dar. E aí, né, os seres humaninhos, como são extremamente supersticiosos, né, eles acabaram ficando com um pouco de medo em relação a isso. É porque se o cometa já matou o rei... O poder destrutivo do cometa teve o perigo de acabar com a monarquia. Não, e tem um detalhe, né, os franceses culpavam o pobre cometa Halley das enchentes do rio Sena também. Que na época ali fizeram um belo estrago, né, teve um período desse mesmo. E vale dizer aqui que parte dessa desgraceira anunciada vinha da previsão feita meses antes pelo astrônomo Camille Flammarion, que teorizou que a cauda do cometa estava carregada com gás de cianeto e que a sua passagem próxima à atmosfera mataria todo o planeta. Mataria tudo do planeta Terra. Sempre tiveram os malucos, né, cara? O cometa tem uma cauda de cianeto e ele vai passar próximo da atmosfera e vai envenenar tudo, todo mundo, todos os animalzinhos, tudo. Vai sobrar só as baratas. E detalhe, né? Devido à passagem do cometa Halley, né? Que estava previsto pro dia 19 daquele mês, e após a morte do rei, os trambiqueiros se aproveitaram, se uniram para tirar vantagem do pânico estabelecido e começaram a vender pílulas anti-cometa. Meu Deus. Eles recolheram milhões em dinheiro dos mais diversos recônditos do mundo, além das pílulas que, na melhor das hipóteses, eram feitas de açúcar, né? Sem dar nenhum problema à saúde. Assim espero que seja pelo menos um placebo, né? Os vendedores de máscara de gás viram seus negócios crescerem desenfreadamente. Velho. E é uma parada meio doida, né? Porque a gente vê esses efeitos reproduzindo, de a gente ter pílulas malucas, às vezes que não tem nem comprovação científica, que serve para um motivo ou para o outro, e que as pessoas tomaram. Vamos sem pensar. As pessoas aqui na pandemia, né, cara? Eu conheço pessoas que tomaram, sei lá, antivermicida, tomaram os negócios por conta do Covid, apesar da Organização Mundial de Saúde, de médicos, falar não faz a menor diferença. Na verdade, dá mais risco pra você morrer. E as pessoas estão tomando, cara. É tipo aquela tia que fala assim, você tá com dor de cabeça? Toma dipirona. Tá com febre? Toma dipirona. Tá com celular? Toma dipirona. Fica na automedicação, fala assim, você quebrou o pé? Toma dipirona. É o xarope pra tosse. É o pai daquela mina do filme Casamento Grego, que passava limpador de vidro no machucado. Resolve tudo. Tá certo. 7. Na sétima colocação, o julgamento de tomates de Salem. Mano, se vem de Salem, alguma coisa tá errada. Né? E não é de Thomas de Salem, não, é tomates de Salem. O julgamento de Salem, né, entraram pra história por acusar mais de 200 pessoas à morte sobre a acusação de bruxaria no século 17. Absurdo. Mas poucos se lembram do julgamento de tomates feita em outra Salem também nos Estados Unidos, 200 anos mais tarde. Meu Deus do céu. No começo do século 19, tomates, a fruta tomate, foram a julgamento na Salem de Nova Jersey, porque acreditava-se na época que os pobres frutos fossem venenosos. Meu Deus do céu, e vai julgar? Isso já vinha na cola de uma fama de uma fruta pecaminosa, graças aos seus efeitos suavemente afrodisíacos que o tomate pode ter, especialmente com uma dieta medieval. Malandro. O julgamento dos tomates, literalmente dos tomates, começaram em 1820, com apenas uma pessoa se recusando a acreditar que eles eram culpados de serem venenosos. O tomate é culpado, as pessoas não têm... Mas tudo bem. O coronel Robert Gibbon criou competições de cultivo de tomate para incentivar moradores a terem menos receio da fruta, mas isso de nada adiantou. Alguém com bom senso. Ele comia tomate com frequência, o que fazia com que a população local acreditasse que ele era um homem maluco, que tava insano, tá comendo tomate, velho. Que absurdo. Nessa época eles falavam comeu cocô, né? Você comeu tomate? Comeu tomate? E aí, obviamente, irritado com as medidas legais tomadas contra os tomates, Johnson entrou no tribunal carregando uma cesta cheia, comendo tomates na frente de todo mundo que tava lá pra acompanhar o desenrolar da coisa. E aí, como ele não caiu duro depois de entupir
encher o bucho de tomate, a corte exonerou os tomates, não, cara, os tomates. Eu não consigo entender a parada das pessoas culpando a planta. A culpa é do tomate. A culpa é da planta, mano. 6. Na sexta colocação, a justiça monetária em Gales. Explique-se. O sistema judiciário é um dos pilares da civilização, né? Dando uma série de regras para a sociedade seguir e prosperar Tem e horas tudo que mais. funciona, tem horas que não, mas vamos lá. Mas esse não era o caso se você tivesse dinheiro no país de Gales medieval, Tato. Como assim? Sob o reinado de Haeldar, conhecido como Hael, o Bom, o sistema feudal era surpreendentemente progressista, especialmente para o século IX. As mulheres tinham mais autonomia e proteções legais comparando com outros sistemas da época, mas alguns aspectos eram muito esquisitos. Tipo o quê? Basicamente, Tato, quase todos os crimes eram passíveis de fiança, com um valor variando de acordo com a gravidade do que foi feito. Que o monarca vai decidir agora a gravidade. Por exemplo, o estupro era considerado um roubo, que poderia ser compensado com um pagamento, por exemplo. O estupro e o roubo estaria no mesmo nível. Porque bem progressista. É isso aí. Além disso já ser muito estranho, você poderia matar seu vizinho numa discussão e dar dinheiro pra família do morto depois, sem nenhum outro tipo de problema. Então, tipo, olha, beleza, matei o vizinho, mas tá aqui, ó. Dinheiro, paguei a multa, tá. Tamo kit. Tá de boas. A coisa ficava realmente medieval se você não tivesse dinheiro. No caso do estupro, por exemplo, você seria castrado se não tivesse o dinheiro suficiente pra transformar seu crime numa coisa de boas ali. Mas é um sistema muito maluco esse. Qualquer coisa você pode pagar a fiança. Tá tranquilo, olha, paguei aqui pelo meu crime. Tá de boas. Até parece Brasil, né? 5. Na quinta colocação, temos o rei francês da Suécia. Hein? É isso mesmo. Na época em que o mundo era tomado por monarquias, cada governante representava todos os aspectos do seu povo, incluindo, óbvio, a origem ou a nacionalidade na maior parte dos casos. Mas não depois que Napoleão fez a rapa na Europa. Que não, rapaz! Em 1818, o novo rei da Suécia e da Noruega foi nomeado Carl XIV Johan, que na verdade nasceu Jean Bernadotte, um soldado do exército de Napoleão da pequena cidade de Pau, nos Pirineus franceses. Peraí, mano, o que tá acontecendo? E o mais esquisito, o Bernadotte era uma escolha popular para ocupar o trono, pois o exército sueco já queria há muito tempo ter um militar no trono. Mano do céu, tá tudo errado. Não, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Tá tudo errado, A única pessoa que não curtia muito a ideia era o próprio Napoleão, que tinha como favorito o seu genro, o Eugène Rose de Bernard, o Duque de Lottenberg. Já começou aí uma outra treta, né? Não, e o ressentimento entre o imperador e o novo monarca era tamanho que anos depois o Bernadotte se aliou com a Grã-Bretanha, com a Rússia e a Prússia na sexta coalizão, depondo Napoleão e mandando ele pro exílio na ilha de Elba. O cara, velho, herdou um país. Pegou os suecos, assumiram o francês, deram o nome sueco e ele se juntou com a Grã-Bretanha, falou, eu sou sueco, vamos matar Napoleão! E mandou ele pra Elba. Que beleza. Casos de família. Isso. Casos de família. 4. Na quarta colocação, uma lua de mel salvou Kyoto de uma bomba atômica. Não. Peraí, como é que é? É isso mesmo que você tá pensando, tá? Porque Hiroshima e Nagasaki sempre serão lembradas pelo motivo horrível que foram as bombas atômicas atingindo as cidades durante a Segunda Guerra Mundial. Não, isso foi horrível. Horrível. Matou centenas de milhares de pessoas e deixou uma cicatriz no solo japonês. Mas uma outra cidade poderia ter sido devastada se não fosse um fato peculiar.
Eu tô ainda encafifado. Na década de 1920, Henry Stinson era um governador das Filipinas e ele passou sua lua de mel em Kyoto, onde se apaixonou por um dos grandes centros históricos, culturais e artísticos do Japão. Porque Kyoto foi a capital, né, do Japão durante séculos. Passando algumas décadas adiante, nos anos 40, Henry era secretário de guerra dos aliados, quando recebeu um memorando que listava 5 possíveis alvos para as bombas durante a campanha do Pacífico. Não. A primeiríssima cidade da lista era justamente Kyoto. Pra impactar a moral japonesa, né? Tipo, olha, vamos pegar a sua história e devastar. É cruel isso, hein? E aí, Stinson rapidamente entrou em contato com o presidente americano, Truman, para protestar a ideia do bombardeamento de Kyoto, apresentando argumentos convincentes graças à sua paixão pelo lugar. Que doideira! Truman aceitou e pouco tempo depois, Hiroshima e Nagasaki acabaram eleitas para a maior demonstração de poder bélico da história. Até então. Eu tô embasbacado. 3. Na terceira colocação, a escravidão dos Estados Unidos durou décadas a mais por conta de um gato. Não, mano. Será que é por isso que as pessoas acham que gato dá azar? Nesse caso, o gato deu azar. No resto, gente, não, gato é bicho bonzinho, adoro gato. Meu gatinho, nossa senhora, como é meus gatinhos. Mas ó, vamos contar um pouco de história aqui. A escravidão nos Estados Unidos estava para acabar no final do século XVIII, porque a Constituição previa o fim da comercialização de escravos até 1807. Para deixar bem claro, o fim da comercialização de pessoas, de seres humanos. E tudo parecia caminhar de fato pro término da escravidão, até que o inventor Eli Whitney foi visitar a sua namorada em uma fazenda de plantação de algodão no sul do país. É o pico da escravidão nos Estados Unidos, né? E aí, lá ele pôde notar que o processo mais árduo e demorado era o de limpeza do algodão, coisa que dificultava a lavoura o suficiente para que a maior parte das fazendas evitasse o seu cultivo. Daí, observando um gato tentar atacar uma galinha e percebendo como as garras do gato removiam as penas do bicho em fuga sem acertar a carne, rapidamente esboçou uma máquina que poderia fazer o mesmo com o algodão bruto, revolucionando o processo. O cara usou a natureza como exemplo, viu o gatinho atacando, viu a garrinha do gato, falou, putz, eu posso utilizar isso para criar uma máquina e aí ajudar isso no processo de extração do algodão. E aí rapidamente o algodão se tornou campeão da agricultura americana, ultrapassando arroz e tabaco. Mas diferentemente dos outros, é preciso uma força de trabalho grande para colher e processar o algodão, o que exigia uma quantidade descomunal de mão de obra. Então, o sul dos Estados Unidos começou a exercer pressão para que a escravidão continuasse e o mercado escravagista viu um renascimento acontecer. A pressão foi tamanha que culminou na Guerra Civil Americana, esticando a escravidão até dia 31 de janeiro de 1865. Mas no fim a culpa não foi do gato, vai. Não, a culpa não é do gato, é só mais uma história horrível da humanidade. 2. Segunda colocação! O James Bond da vida real foi ignorado pelo FBI. Como é que é? Senhoras e senhores, durante a Segunda Guerra Mundial, Duško Popov era um espião do exército alemão que também servia como agente duplo para a inteligência britânica. Tá. Seu estilo de vida e proeza na espionagem serviram como inspiração para Ian Fleming criar James Bond em 1953. É o cara que inspirou James Bond. Em agosto de 1941, Popov viajou a Nova York para informar o FBI sobre os planos japoneses de atacar Pearl Harbor. Após falar com alguns agentes, ele foi orientado a encontrar o chefão do FBI. Ele encontrou o Edgar Hoover? Ele encontrou o Edgar Hoover. Só que tem um detalhe, seu Tato. O Hoover, ele é extremamente linha dura e defensor fervoroso da moral e dos bons costumes. Esse tipo. E aí, obviamente, ele não ficava muito feliz com a postura de espião do Popov, né? Que assim que chegou nos Estados Unidos, arrumou uma namorada, foi pra um
um quarto de hotel e foram lá trancados, esperando a reunião. Ele deu uma de James Bond. Aí eu vou esperando ali, né? Não, esperando, a gente sabe como o James Bond espera com a Bond Girl, né? É complicado. E ao saber disso, né, o pudico Hoover ficou muito pistola, alegando que o espião violava tratados da Constituição e ameaçou prendê-lo. Você tá zoando. E aí, com isso, o Popov partiu no primeiro avião sem passar o briefing completo. Porque o Hoover era pudico demais, era da moral e bons costumes, ele não ouviu a pessoa porque ele discordava dos seus valores de vida, e aí podia ter evitado o Pearl Harbor. É, isso aí ele poderia ter evitado aí a morte de diversas pessoas. E aí, poucos meses depois, a frota da Marinha Americana em Pearl Harbor foi reduzida a cinzas. E aí, indo o front. É, aí a gente sabe o resto da história, né? Aí vem a guerra. Recapitulando. E pra você que ficou embasbacado com fatos históricos que parecem sacanagem de mentira, mas que realmente aconteceram e nem se lembra de como a gente começou os top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. 10. Na 10ª colocação, o Orquidelírio, que quase colocou as orquídeas selvagens em extinção. 9. Na 9ª colocação, Nova Atlântida, que assim como a primeira Atlântida afundou. 8. Na 8ª colocação, as pílulas anti-cometa, pra te defender do Absurdo. cometa Halley. Absurdo. 7. Na 7ª colocação, o julgamento de tomates de Salem. Tomates. Mas eles saíram livres. 6. Na 6ª colocação, a justiça monetária em Gales. Pagou, soltou. Pagou, soltou, tá livre. 5. Na 5ª colocação, o rei francês da Suécia. Que depois atacou o Napoleão. né? É, sim. 4. Na 4ª colocação, a lua de mel que salvou Kyoto da bomba atômica. 3. Na 3ª colocação, a escravidão nos Estados Unidos durou décadas a mais por conta de um gato. 2. Na 2ª colocação, o James Bond da vida real que foi ignorado pelo FBI. Por conta de ser pudico, Mauro. Pudico. E na primeira colocação, vamos com a amputação de um pênis que causou a Primeira Guerra Mundial. Cara, essa história é muito boa. É muito boa. Vamos lá. Se tem algo que não vão te ensinar na escola, é isso. A Primeira Guerra Mundial começou por conta de um pênis, sim, um pênis, cientificamente falando, pênis, mas vulgarmente conhecido como pinto, pau, piroca, rola, caralho, todos esses termos. Jeba. Giromba também é bom. Mas tudo isso porque o pênis foi amputado. Vamos lá, eu vou explicar. Em 1889, o imperador austro-húngaro Franz Joseph tinha apenas um filho, o príncipe Rudolf da Áustria. Rudolf estava destinado a herdar o império e tinha as boas graças do pai, mas tudo mudou quando o rapaz fez 30 anos e conheceu a baronesa Mary Vetsera, de 17 anos. Franz não aprovava o relacionamento e exigiu que o Rudolf terminasse a relação. O príncipe até aceitou no começo, mas ele meio que não aceitou, porque ele continuou fazendo encontros secretos com a amante. Ah, moleque. Porém, Mary temia uma separação definitiva e após uma noite tórrida de amor, pegou uma navalha e cortou fora o amiguinho de Rudolf enquanto o príncipe dormia. O pequeno Rudolf foi... O Rudolfinho Que isso? Ele passou pela guilhotina. passou o pênis da guilhotina. Em choque total, Rudolf atirou em Mary, matando-a. E aí, obviamente, por conta de toda a situação, né, consumido pela culpa, ele se matou na sequência com um tiro na cabeça. Meu Deus do céu. Que história pervertida e maluca. Sim,
História real. A sucessão do Império passou então pro primo de Rudolf, o arquiduque Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando, como aparece nos livros de história, né? A banda Franz Ferdinand vem por conta do primo do Rudolf, o arquiduque. Mas ele era extremamente impopular. O Franz era a favor de instituir direitos iguais aos eslavos dentro do Império, que não era bem visto. E não se dava, obviamente, nada bem com o seu tio, o imperador austro-húngaro. Os historiadores, então, especulam que esse era o principal ponto que levou extremistas sérvios a assassiná-lo. E, obviamente, acabou servindo como o gatilho para a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, se o Rudolf não tivesse o pênis cortado pela sua namorada, ele não teria matado a namorada, não teria se matado, e ele seria o herdeiro. Exatamente, o Franz Ferdinand não teria sido herdeiro e tudo isso teria que ser resolvido. Talvez a gente não tivesse, pelo menos, esse estopim para a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso porque o pai não aceitou o filho namorar com quem ele queria. Pelo amor de Deus. Isso que é uma história falocêntrica. Isso que é uma história falocêntrica. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.